Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Eu falei, tá, então eu quero mudar o meu corpo, eu quero ter o corpo dos meus sonhos uma vez na vida. E aí a questão é que como eu tive um transtorno alimentar por muitos anos, isso era muito difícil. Então, depois de muito tempo de terapia, que eu entendi que o meu transtorno alimentar, eu fui compulsiva de verdade por muitos anos. Quando eu falo compulsiva é porque a gente banalizou, então hoje as pessoas não entendem o que é a compulsão de verdade. Então é natural que alguém fale, eu sou compulsiva por chocolate, ou senão que alguém coma muito e fale, eu acho que eu tô compulsiva. E na verdade o compulsivo é um buraco bem mais embaixo, então eu comi comida do lixo, eu comi comida que já estava mastigada e eu tinha botado para fora e eu engoli de novo, eu comia até doer, botava tudo para fora e comia outra vez. A gente não sente prazer, nem gosto, nem nada, a gente só põe para dentro. Depois de muitos anos de terapia, eu descobri o porquê. Então, aquela época de passar fome, não ter nada, aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, eu comia como se eu fosse passar fome de novo. Foram anos até eu conseguir arrumar isso. Então, por causa dessa compulsão, principalmente, eu não conseguia fazer dieta. Ela durava pouco tempo. Começava na segunda, como todo mundo começa a dieta na segunda. Segunda e terça eu segurava. Quarta eu já não conseguia mais. Aí na quinta eu falava, não, semana que vem eu vou começar. Então já que semana que vem eu vou começar, eu vou me despedir de tudo. E aí vivia nesse ciclo vicioso. A terapia foi fundamental, mas eu acho que nada ajudou tanto quanto ter descoberto esse estilo de alimentação mais baixo em carboidratos. Porque pela primeira vez eu deixei de sentir fome o tempo todo. Passei a identificar a minha fome real. Eu podia comer coisas que eram gostosas, porque eu me lembro daquela dieta antiga, que era uma coisa assim, do tipo, de manhã tinha 2 fatias de pão integral, um queijo branco, um café com leite desnatado e meio mamão. 2 castanhas. 2 castanhas. Olha, se for pra parar pra comer 2 castanhas, eu prefiro não parar, caramba. Mas não, tem que, porque senão seu metabolismo vai parar. Aí no almoço tinha um filé de frango sem graça, sem muito sal, porque não podia. Salada era à vontade. Nossa, agora eu tô feliz, porque se salada é à vontade. E 1 colher de feijão com 2 colheres de arroz integral. Aí eu ficava olhando no relógio, porque eu tava com fome e ansiosa, pra comer uma barrinha de cereal. Aí depois uma fruta. E o jantar nem tinha um arroz. E aí, assim, quem aguenta um troço desse? Principalmente tendo compulsão alimentar. Então, quando a low carb, a dieta mais baixa em carboidrato, chegou na minha vida, eu estudei ela por muito tempo antes de tentar. Muito. Acho que eu fiquei 6 meses só estudando antes de tentar pela primeira vez. Foi um bálsamo. Porque foi a primeira vez que eu consegui fazer 50 dias de dieta direto, sem furar. Foi a primeira vez que eu tinha um café da manhã de gente, que tinha ovo com queijo, botava uns pedacinhos de bacon, podia pôr azeite nas coisas. Porque tudo era muito... você começa a entender que por diminuir um pouco um macronutriente, você pode subir um pouquinho o outro, né? Então, por diminuir um pouquinho de carboidratos, é natural que você possa subir um pouquinho de gorduras e tal. E aí, o meu corpo foi mudando, foi mudando. Eu sempre treinei muito, porque gostava muito. Sempre treinei muito, muito mesmo. Então, quando as pessoas falam do braço, desculpa, por exemplo, porque eu tinha aquele... E quando eu falei isso da última vez, deu ruim, que eu falei que eu tinha o braço de polenteira. Aí deu tudo errado. Porque eu não sei se o sindicato das polenteiras, não sei o que foi. Mas aí eu falei, mas gente, eu tô falando do meu braço, eu não tô falando da polenteira. Tinha o braço rolicinho, que eu não gostava. Eu ia pra praia de... Ai, eu acho seu braço tão lindo. Hoje, lindo. Né? Hoje ele é lindo. Assim. Hoje eu gosto dele. Então, assim, esse braço de tá forte é porque esses músculos eu construí desde que eu sempre treinei. Então, Só que tinha uma capa de gordura ali que em cima. os protegiam, entendeu? Tava tudo bem protegido. Então, emagrecer foi tirar essa proteção, essa capa de cima. E aí, eu tinha na minha cabeça que eu queria o corpo dos sonhos uma vez na vida, porque eu sabia que, pra mim, não é possível manter. Porque exige um nível de restrição muito grande e eu não quero viver nesse nível de restrição. Então, eu queria experimentar aquele corpo uma vez na vida. Cheguei lá. Tirei as fotos com a Renata, que eu te falei, fiz o desnude, tirei a roupa, tirei foto pelada pra burro, tá tudo lá guardado. Tá guardado, mesmo. Não tem nenhum lugar, então. Só com o Neto, né? Que daí de vez em quando, às vezes, quando eu não compareço, ele dá uma olhada. Aí eu fiz o desnude e eu aproveitei, assim, sabe? Não tinha Cristo que me botava roupa. Nossa, eu andava pra cima e pra baixo, feliz da vida. Vivi aquele momento, e aí, hoje, eu penso sempre assim, eu me mantenho sempre a 2 meses daquele corpo. Do tipo, se eu quiser ter aquele corpo de novo, eu tô a 2 meses dele. Eu conseguiria ele de novo. É que eu não quero. Porque eu não quero fazer aquele nível de restrição, aquele nível de trabalho e tal. Mas você gosta de um corpo com mais massa muscular e pouquíssima gordura. Isso.
Então, não só a restrição, mas você teria que provavelmente comer além da sua vontade também. Eu teria que... Esse, pra mim, é o principal ponto. Porque as pessoas acham que o mais difícil é deixar de comer e não é. E eu te falo isso porque eu trabalhei com atleta há muito tempo. O mais difícil... Porque quando eu falo pra você, olha, você tem que comer 5.000 calorias, você pensa, pô, um Mac aqui, uma coxinha ali, um bolo ali, pô, fácil. Então, mas 5.000 calorias de frango, batata doce, mandioquinha e carne moída é osso. Comer sem fome é pior do que passar fome. Os dois são ruins, mas botar comida pra dentro sem fome é terrível. E pra você é como se você estivesse voltando atrás, né? Porque você trabalhou uma compulsão pra não comer além do necessário. Isso. E aí você de novo tem que voltar pra essa coisa de só não seria terrível porque a compulsão foi um problema resolvido em terapia com então essa psiquiatra. É uma coisa que realmente se resolve. Superada. Tipo assim, resolveu. Resolve. Não existe possibilidade de recaída? Existe, a gente tá sempre observando, existe, mas nós estamos em 2021. Acho que já faz mais... Posso errar. Acho que já faz mais de 4, 5 anos que eu tive uma recaída. Então, assim, tá bem superado. Mas é com muita terapia e tratamento psiquiátrico. Muito. E dá muito trabalho. E aí... e a compulsão por álcool? Ela era junto com a alimentação? Ela veio depois? Foi tipo pra tapar um buraco que de repente... Então, na verdade, isso é um assunto que eu e o meu psiquiatra, a gente ainda conversa e ainda debate. Porque é frequente que alguém me pergunte se uma substituiu a outra e eu sempre digo que não, porque uma já existia quando a outra existia. É que a grande questão é assim, o alcoolismo, ele tem uma coisa genética muito forte. E, se eu não... Olha, é da família, mas eu só herdei o que não presta. Porque eu herdei. Do lado da minha mãe, a luta com a balança. Do lado do meu pai, a luta com o álcool. Meu pai tem olho azul, eu não tenho. Quer dizer, nada. Mas, olha, eu fiz miséria com o que eu consegui. Porque eu... Então, assim, meu pai tem esse problema. Meu avô morreu de cirrose. Meu biso também tinha. Então, o gene na família corre bem forte. E eu comecei a beber muito cedo. Muito cedo. Eu comecei a beber e usar droga muito cedo. Acho que eu tinha 13 anos a primeira vez que usei droga. Acho que eu tinha 12 anos a primeira vez que tomei um porre. Nossa, com 12 anos? Com 12. Na sexta série, eu me lembro que eu tava na escola. Mas, tipo, foi influência de alguém, assim? Não foi, viu? Não foi. Isso é mentira. Quem influenciava mal era eu. Sabe aquelas pessoas que eu falo assim, não anda com ele, que eles vão... Eu era a pessoa que influenciava mal meus amigos. Você era a ovelha negra Sempre ali, então. fui estranha, ruim. E aí, então eu comecei a beber muito cedo. E como lá na casa, na família do meu pai, é uma cultura de beber, a gente bebe todos os dias, eu sempre bebi muito. E... Aí essas questões todas do coração e essas questões da cabeça, eu sempre bebi meus problemas, né? Sempre bebi meus problemas. E aí, na época do Corpo dos Sonhos, foi a única época que eu parei de beber, porque não tem como chegar naquele nível de corpo que eu queria bebendo. E não foi difícil. Eu passei 6 meses sem uma gota de álcool e não foi difícil. Hoje eu entendo que aquilo foi fácil porque eu estava tão vidrada na ideia do que eu queria que eu consegui. Depois daquilo, eu voltei a beber normalmente. E o meu normalmente é muito mesmo. A ponto de que no ano passado, o ano foi muito difícil. Eu estava bebendo demais, da hora que acordava, a hora que dormia, uma quantidade fora do comum. E comecei a ter os apagões, então acontecia coisas que eu não me lembrava. E o Neto foi um príncipe, porque ele ficou do meu lado quando qualquer pessoa me deixaria. A gente viveu momentos muito difíceis. E eu não fui procurar o tratamento porque eu quis. E até hoje não é porque eu quero. Então... porque eu me lembro de você comentar que era uma coisa que... Porque tem uma coisa de poesia, né? Nessa coisa da bebida. Isso, pra mim é isso. É eu sentar no fim do dia, tomar um vinho, ficar angustiada pra dentro, sabe? Se eu quero tocar gaita. Eu tocando uma gaita, sabe? Fumando um cigarro, aquela coisa velha, sabe? Assim, é isso. É aquele encontro de vamos tomar um vinho, sabe? É claro que isso poderia ser saudável, se não fosse a questão de que, além disso, eu também precisaria tomar um traguinho de manhã para poder trabalhar. Que foi o ponto em que chegou. Então, eu fiquei muito tempo assim. Então, a gente começou, foi no dia 1 de dezembro, que eu fiz a primeira consulta com um psiquiatra sobre isso. Fiz todas as negações. Não, eu paro quando eu quiser, e não sei o quê, e tudo mais. Foi super difícil, super difícil. Eu tive alucinações visuais quando eu parei, era muita coisa. Eu tive espasmos musculares, foi uma coisa louca. E aí, assim, as pessoas que me acompanham desde sempre falam assim, mas como? Como você... Mas e quando você fez... Eu tava bêbada. E quando você... Eu tava bêbada. E a gente não percebe mesmo. Não tem como, porque com o alcoólatra você nunca vai perceber. Porque as pessoas têm na cabeça que quando bebe, fica bêbado. A questão do alcoólatra é que ele não fica.
Então, e o meu psiquiatra me explicou exatamente isso. Ele falou, o alcoólatra, ele não fica... É difícil que fique. Fica alteradinho, mas é difícil. Ele não tem ressaca. Então, não tem ressaca. Que o organismo está acostumado já a gente produz enzimas hepáticas de um jeito que quem não é alcoólatra não produz. Entende? Então, é um corpo todo pronto para aguentar aquela quantidade de álcool. E aí, assim foi. Eu só fui fazer o tratamento porque o preço de não fazer o tratamento era perder o neto. E ele é o amor da minha vida. E para ele tava muito bonitinho. Eu até fiquei emocionada, porque ele realmente salvou a minha vida. A verdade é que eu não achei que eu ia estar viva agora, aos 34. Eu sempre fui muito, muito solta. Sabe? Você me entende. Se a gente depois desliga a câmera, a gente conversa, mas sabe? Muito assim, do tipo, não, sabe, de repente posso atravessar a rua, não vou olhar, não. Bateu. Sabe? E aí, então, eu não quis fazer o tratamento. O que eu fiz porque o neto disse, eu não consigo viver desse jeito. E aí eu falei, tá bom, eu faço por você. Foram 6 meses sem beber absolutamente nada. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses e 10 dias. E aí, a conversa com o meu psiquiatra era, e aí, eu sou alcoólatra, adicta ou eu sou uma abusadora? Porque se eu fosse uma abusadora, eu poderia depois conseguir voltar a beber vez ou outra e não ter problemas. E eu tava socialmente que se fala, né? Isso, mas com todas as ressalvas de alguém que tem um passado como eu tive. E eu tava rezando. Olha, tem gente que não acredita, mas, gente, eu tava rezando pra ser isso. Ou se eu era uma alcoólatra do tipo, nunca mais vai poder um bombom de licor, nunca mais vai poder um Listerine. Então, com 6 meses e 10 dias... bem acompanhada, do lado do neto, eu fui pela primeira vez tomar uma coisa alcoólica de novo, eu tomei um vinho de novo. E desde então, uma vez ou outra, quando eu tô em alguma coisa social, eu tomo. Nunca mais foi bom. Então, se você me pergunta, eu perdi o amor da minha vida, porque era. E aí, assim, o meu psiquiatra me falava, né, a gente nas consultas, eu chorando, e ele falava, você chora como se estivesse perdendo um amor. E eu dizia, mas é porque eu estou perdendo um amor. E por isso que eu tô dizendo isso, para separar com a coisa da compulsão. A comida não era um amor. Entende? A comida era alguma coisa na minha cabeça que me dizia come. O álcool era um amor. Viver bebendo era um amor. Entende? Acordar e beber era um amor. Viver naquela coisa bossa nova era um amor. E não ter mais isso não é tão fácil. Chega um certo ponto da vida, sabe, Amy, que eu penso que se você tá com uma certa idade e você já alcançou tudo que você queria, já realizou todos os seus sonhos, não tem filhos e não acredita em Deus, não sobra muita coisa pra você. Entende o peso disso que eu tô falando? Não sobra muita coisa pra você. Porque daí você pode dizer assim, mas e ajudar as outras pessoas? Tá, você já faz. Mas e viajar pra um lugar? Não, você já fez. Pois é. Então assim, quando eu consigo hoje, Amy, lançar um novo negócio, fazer o arquivo e falar, vou trabalhar, é uma coisa muito grande pra mim. Pode ser pequeno para quem vê de fora, porque é um vídeo por semana, custa R$19,90. Para mim, é uma coisa que eu não achei 6 meses atrás que eu conseguiria fazer novamente. Porque eu acordava todos os dias pensando, podia acabar hoje, né? Porque quando eu abri o olho de manhã, eu pensava, puta, eu tô viva ainda, que inferno. E aí quem olha de fora e olha uma vida maravilhosa, porque eu tenho uma vida maravilhosa, um marido lindo, tem os gatinhos lindos, tem dinheiro entrando, os negócios vão bem, a família é maravilhosa, e você pensa, o que tem para reclamar? É justamente isso. Porque seres humanos, quando não tem problemas reais, eles criam. Criam. A nossa mente tá... Nosso cérebro foi feito para procurar os problemas, né? Isso. Então, hoje é isso. Hoje eu, uma vez ou outra, quando eu nunca mais bebi sozinha. Esse é o cuidado. Um dos cuidados é esse. Eu não posso beber sozinha. Eu tenho que estar com alguém, porque tem que fazer um sentido estar bebendo. Entende? Eu ia te perguntar isso. Então, por exemplo, se eu te convidasse para tomar um vinho... Não seria, assim, um bom convite, na verdade. Não, seria porque eu teria totalmente a tranquilidade de te dizer, vamos, eu não vou beber. Ou eu teria a tranquilidade de dizer, vamos, eu vou beber. Tá. Em nenhum momento do tratamento eu me afastei de coisas sociais. O que eu me afastei foi da galera da ativa. Que é assim que o psiquiatra chamava. Você tem que ficar um pouco longe da galera da ativa. Que é aquela galera que realmente toda vez vai beber. No começo. Mas hoje eu posso sentar aqui, vocês podem estar todos bebendo, eu não vou ter problema com isso. Então, ou eu vou falar, vou, porque eu vou beber com você, e eu sei que eu não perco o controle hoje, mas porque eu tenho a minha retaguarda lá, o neto está atento, o meu psiquiatra está atento, eu faço terapia 2 vezes por semana, faço encontro com o psiquiatra toda semana, ou eu falaria, vou, não bebo, ou a gente toma um café. Entendi.
E foi o amor que te salvou mesmo, então, né? Foi 100%. E eu entendo, assim, por que muitas pessoas recorrem a... Parece que o ser humano precisa ter uma coisa, né? Ele precisa ter uma coisa pra se agarrar. Senão cai nisso que você falou. Tipo, o que sobra, né? E pra muitos é a fé. Você já não... porque é uma das coisas que eu sempre fico assim... Quando eu converso com alguém que tem muita fé. E que é da área científica. Eu fico, como que a pessoa consegue? Porque, pra mim, a lógica a tendência de quem se aprofunda muito na ciência é não acreditar em Deus. Porque tudo leva a acreditar que Deus, né, cientificamente falando, que Deus não existe. Darwin acreditava em Deus. Sim. Ai, passada. E aí, então, é isso que eu fico... e é isso que me encanta. Como que consegue? Da onde que vem? A fé é bonita por isso. Porque ela não é baseada em evidências. E é isso que quando às vezes eu falo lá, as pessoas se confundem. Quando eu falo que a fé não é baseada em evidências, as pessoas às vezes se ofendem. Não, isso não é ofensivo, isso é lindo. Porque o que eu tô dizendo você acredita tanto em algo que eu posso te mostrar por A mais B que ele não existe, que você vai falar pra mim, não importa, ele existe. Isso é lindo. E não é uma escolha. Eu não consigo escolher ter isso. Então assim, quem consegue escolher ter isso é maior que eu. Entende? É que às vezes quando eu falo isso, a pessoa se põe num lugar como se eu estivesse me botando maior e ela fosse menor porque ela não... Não, você é maior. Você acredita em uma coisa que ninguém viu. Você acredita numa coisa que ninguém pode provar? Você acredita numa coisa cujas provas são extremamente frágeis do ponto de vista da análise técnica científica? E você acredita piamente? Caraca, eu queria ter o que você tem. Salve, salve família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra você saber quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.